Pois é, gente, eu abandonei um livro que eu jurei que eu ia gostar e eu queria muito ter gostado, mas não tava dando mais. Eu acho que você lê um livro que você não tem muitas expectativas de gostar e acabar não gostando é muito mais tranquilo do que um livro que você tá com muitas expectativas, assim. É uma continuação, né? Eu queria muito ter gostado, porque eu gostei muito do primeiro, só que eu me decepcionei tanto. Mas tanto, tanto. Oi, meu nome é Fernanda Fernandes, eu sou escritora de fantasia e estudante de audiovisual e hoje eu vou contar pra vocês sobre a minha grande decepção literária. Se você ainda não é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve aqui pra gente aumentar a nossa comunidade incrível de leitoras e leitores. E também deixa o seu like nesse vídeo, comenta aqui se você já teve também uma grande decepção literária, aquele livro que todo mundo te indicou, ou que você viu, que você achou que você ia gostar muito, que você lê a sinopse, pareceu a melhor obra do mundo, e aí você achou horrível e teve que largar no meio. Antes de começar, já vou avisar vocês que esse vídeo vai ter spoilers. Então, se você não quer levar um spoiler, se você pretende ler esse livro, talvez seja bom você não ver esse vídeo. Mas deixa seu like, gente. Depois que você lê, você volta aqui e aí você comenta comigo o que você achou. O livro em questão é Tiranos Celestiais, que eu falei lá no TikTok, que eu falei lá no Instagram, que eu queria muito, muito ler, mas, né... Ó, vocês podem ver, tá até aqui. Não foi pouco, tá? Eu li 308 páginas antes de decidir abandonar ele. Ele tem 640, então eu li mais ou menos a metade. E foi uma decisão muito difícil, assim. Quando eu tava na página 200, eu já queria ter abandonado. Mas eu falei, não, vou insistir mais um pouco. Vai que melhora, vai que dá certo, mas não deu. E a grande questão é, esse livro tem avaliações muito ruins no Scooby. Eu vou até mostrar pra vocês, peraí. No Scooby, ele tá um 3.4 com 52 avaliações. Tudo bem que não é muita avaliação ainda, mas quando você vem na parte das resenhas, tem muita gente, assim, claro, tem pessoas que deram 5 estrelas aqui vendo, tem pessoas que deram 1, tem pessoas que deram 3. Eu vou até ler aqui algumas pra vocês verem depois, mas depois no finalzinho eu leio pra vocês terem ideia do que as pessoas estão achando desse livro. Mas a minha principal questão é que eu comprei o livro antes de ter visto as resenhas no Scooby. Talvez eu tivesse visto e comprado do mesmo jeito, porque eu sou aquela pessoa que acha o seguinte: cada um tem a sua opinião, entendeu? Então, eu posso ler um livro e achar uma merda, e as pessoas lerem o livro e acharem ótimo. Assim como pode rolar o contrário também. Então, por mais que tenha muita gente que não gostou, eu ia ler provavelmente do mesmo jeito, né? Então, assim... Não é nem pelo dinheiro que eu gastei, tá? Esse livro não foi barato, mas não é nem pelo dinheiro. É por realmente ser uma história que eu queria muito ter gostado, porque o primeiro livro é muito legal. É uma história bem diferente, assim, né? Que a autora pega elementos da cultura chinesa num mundo meio futurista, e aí a sociedade é ultra machista, então a nossa personagem, ela tá ali lutando pra sobreviver, enquanto ela também tá lutando contra o machismo em robôs gigantescos que se chamam Crisardas, e eles usam a energia vital das pessoas pra comandar esses robôs. Assim, é uma viagem muito legal, entendeu? Só que nesse segundo livro, vamos lá, o que acontece? Ele começa exatamente onde o outro terminou. É um ponto positivo pra quem leu o primeiro livro há pouco tempo. Mas eu li o primeiro livro há 2 anos. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo nesse livro. Eu comecei a ler o começo e eu falei, meu Deus, aonde que eu tô? Então, pra quem acabar de ler o primeiro e pegar o segundo, vai ser ótimo. Mas pra quem tiver esse espaço de tempo, né? Porque foi o tempo do livro lançar, de fato, assim. Não foi porque eu enrolei, foi porque foi o tempo dele lançar. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo mais no livro. Mas enfim, é legal, você já começa ali, né, na adrenalina, porque o primeiro livro acaba de uma forma muito drástica, assim, muito, meu Deus, a grande revelação, o grande plot, acaba o livro, e aí começa esse segundo, então você já começa ali tendo as respostas que você provavelmente se descabelou no final do primeiro pra ter, e você não teve, né, porque eu lembro que eu terminei o primeiro e fiquei, não é possível que ela terminou o livro desse jeito. Só que depois que tem esse pico de adrenalina, também tem uma queda muito grande. Mas muito grande, assim, o ritmo da leitura despenca de uma forma ridiculamente ruim, porque a protagonista, ela tá ali numa batalha, matando gente, inclusive, spoiler, ela mata os próprios pais, você tá num momento super, né, meu Deus, e aí, de repente, ela desmaia, ela acorda num palácio, o cara que ela resgatou dos mortos é o novo imperador, e aí ele fez uma cirurgia nos pés dela, então ela não consegue mais andar por muito tempo, inclusive na página 300 ela não voltou a andar ainda, ela anda só com a cadeira de rodas. Só que assim, nessas 300 páginas a sensação que dá é que passaram já muitas semanas, muitos meses, então eu não sei até que ponto precisava essa questão do pé, né? E aí enrola muito, entendeu?
Ela tem 300 páginas, ela poderia muito bem ter pegado, tipo, feito o tempo passar mais rápido para as coisas rolarem mais rápido. Porque enquanto o protagonista tá nesse momento ali fragilizada, o que tudo bem faz um sentido ali pra narrativa por um tempo, mas quanto mais ela fica fragilizada por muito mais tempo, menos as coisas acontecem. Então a gente tem a nossa protagonista tendo aulas com esse imperador aí, como comandar crisálidas. As aulas são horríveis, porque ele não ensina nada. Você acha que ela vai chegar no mundo dos sonhos e vai aprender como usar os seus poderes, mas o que acontece? Nada, eles ficam conversando sobre basicamente socialismo, só que com o nome trabalhista, né? Socialismo e o comunismo com o nome trabalhista. E tudo bem, eu acho super legal, eu acho muito interessante como que ela aborda essas questões políticas, né? Como que aborda a questão do capitalismo, o comunismo, só que com outros nomes. Só que são 250 páginas disso, entendeu? Tem inclusive uma resenha que eu li antes de começar a ler o livro que a pessoa tava reclamando exatamente dessa mesma coisa. São 250 páginas dela repetindo os mesmos conceitos sobre esse tal trabalhismo. E, gente, a gente não é burro, entendeu? Então chega uma hora que cansa, sabe? Não precisava toda hora ter um diálogo que ela metia no meio isso, e pra mostrar que o imperador, ele, meu Deus, ele é um grande cuzão em várias coisas, mas nossa, olha como ele pensa no povo. Ai, tadinho, olha como ele pensa. Tipo assim, ele faz coisas terríveis. A protagonista ali na parte que eu parei de ler, ela tava querendo recuperar uma crisálida que a gente vê lá no primeiro livro, que é a crisálida da Raposa de 9 Caudas. Ela queria recuperar essa crisálida pra comandar sozinha, como sendo a pilota principal, né? A mulher ali sendo a pilota principal, já que antigamente os homens, como não tinha no primeiro livro, são os pilotos principais. E aí acontece que esse imperador não pode pilotar com ela, por quê? Porque ele veio de outra época, ele vem de tipo 200 e poucos anos atrás. Então, quando ele vem pra essa época, ele tem problemas de imunidade, assim, digamos. Ele fica doente por qualquer coisa, que é o que provavelmente aconteceria realmente, se for pra parar pra pensar. Uma pessoa que viveu há 200 anos atrás tem a imunidade muito menos desenvolvida do que a gente que vive agora, pelas questões de evolução mesmo. Então, ele tem que ficar ali recluso, tem que ficar de quarentena, e ela quer recuperar ali as Vivas de Ferro, trazer as pilotas mulheres de volta, o que é muito legal. Só que aí, o que acontece? A gente tem esse lado desse personagem que é estranho, esse imperador que é esquisito, porque ele é uma pessoa que fala tanto sobre, nossa, vamos ajudar o povo, vamos dividir as coisas com igualdade, a morte aos ricos. Ele é muito personagem levando essa bandeira. E aí, quando tem essa questão dela querer comandar a Crisélida, ele deixa com uma condição, né, que ela precisa de um outro piloto, porque as Crisélidas sempre são com 2 pilotos, e aí o piloto que vai servir ali ela como seu segundo piloto são homens que estavam presos e que eles precisam ter as suas genitálias cortadas para servirem ela a mando desse imperador. Vai me dizer que não é esquisito? Como é que um personagem pode ser tão humano em umas questões e, de repente, cometer um negócio desse? Eu não sei qual que é a proposta da autora, sinceramente, até porque eu não li o resto. Não sei se tem uma grande reviravolta, se esse imperador, né, enfim, se isso era um grande plot, mas até o momento é bem confuso, é bem esquisito. E sinceramente, a escrita também nesse livro eu senti um pouco rasa. Eu não lembro como é a escrita do primeiro, porque eu falei faz tempo que eu li, mas a escrita é muito rasa, ela é muito, assim, de construção mesmo, de ritmo, de vocabulário, de escolha de palavras, de escolha de tempo. E também parece que os personagens são a mesma coisa. Todos eles são o mesmo personagem, nenhum deles tem voz diferente. Claro que tem uns ali que se sobressaem, né, como o imperador, como a protagonista, mas de resto, os personagens parecem um grande emaranhado de uma coisa só, entendeu? Você não tem aquela diferença de, nossa, não, agora é o fulano que tá falando, não, agora esse fulano tá falando. Não, todos eles têm o mesmo sentimento, sabe? Eles ficam com raiva das mesmas coisas, eles brigam pelas mesmas coisas, então chega um ponto que fica um pouco chato de ler o livro, porque você não vê muita diferença, sabe? Você não vê muita evolução. E aí, essas 250 páginas que acontecem depois desse grande pico de adrenalina no começo, são coisas muito burocráticas. Personagens assumindo o governo, tendo reuniões, aí tem mais essas discussões sobre o que eles vão fazer. Enfim, se torna um pouco chato, porque fica muito repetitivo. E aí você vê eles falando das coisas, mas você vê poucas atitudes. E quando tem alguma atitude, não é a protagonista que tá fazendo, são coisas que o imperador mandou eles fazerem. Então também fica essa falta de ação da personagem que em certo momento eu entendo que faz sentido, que é pra mostrar como a sociedade
sociedade continua sendo machista, como nada mudou. Mas em 250 páginas de um livro de 640, eu acho que não precisava de tanta página pra mostrar isso. Eu realmente acho que as páginas poderiam ter sido bem resumidas e bem cortadas em certos momentos. Agora eu vou ler aqui algumas resenhas pra vocês, como eu prometi, pra vocês verem que a maioria das pessoas estão tendo essa mesma percepção. Aqui, ó, essa daqui é uma resenha do dia 3 de março. A pessoa escreveu assim, de título: Por que a insistência? Eu achei esse livro uma bomba. O problema não é nem os personagens. Eu gosto da Zetian, que é a protagonista, mas a história escrita disso aqui tá decadente. Eu odiava os 20 mil diálogos explicando conceitos do socialismo e comunismo como se estivesse lendo um livro de história mal aprofundado. Era ridículo. A história enrolada e o final me deixou tão puta que eu nem sei como o próximo expressar. Sobre o final eu não posso dizer, mas assim, realmente, é o que eu tô falando, são muitos diálogos repetitivos demais que não tinha necessidade de existir. Ó, essa daqui é outra resenha, 2,5. Ela escreveu: um livro diferente. O começo é até razoável, mas antes mesmo de chegar na metade já começa a ficar chato, cansativo. Um chove não molha da Wu Zetian com o Kim e o Izzy. A melhor parte do livro, no final das contas, foi quando ele acabou. O primeiro livro é bem interessante, mas esse segundo era melhor ela nem ter escrito. Então, pra não ser injusta, eu vou ler uma aqui de 4. Uma pessoa que deu 4 estrelas. Com spoiler dessa resenha, ela colocou confuso. Eu achei a narrativa desse um pouco confusa e olha que eu tava bem ansiosa pra continuação, que foi o que aconteceu comigo. No começo, eu não gostava de nada do imperador, mas aos poucos, a forma como ele foi construindo a revolução, as coisas foram ficando mais interessantes. Eu até que gostei. Vi muita gente falando sobre a Zetian não ter amadurecido, mas eu não senti isso. Eu senti que ela aprendeu muita coisa no mundo e ficou ainda mais decepcionada com o mundo do que ela era. Minha única tristeza foi o Shimin não ter sobrevivido mesmo. Shimin era um personagem do primeiro livro que, enfim, aparentemente ele realmente morreu nesse daqui, né? Não sabia disso, mas enfim. Eu também acabei de lembrar de uma coisa, porque esse livro é muito confuso e meio ruim de desenvolvimento. Eles querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então tá rolando aqui a revolução. Eles estão tentando ali... não evitando, né? Não tomar um golpe de estado, fazer mudanças no governo e tudo mais. E ao mesmo tempo eles querem derrubar os deuses que a gente não sabe quem que é. Os deuses. Porque tem essa questão de que eles matam os Undus pra dar a carcaça lá pros deuses, que ninguém sabe quem que é, ninguém sabe, nunca viu. E aí eles querem matar esses deuses para eles finalmente serem livres. E também tem a questão de que a gente descobre, né, que os Undus, eles não são ruins. Na verdade, quem invadiu o planeta deles foram as pessoas, os humanos, e não o contrário, né? Os Undus não invadiram o planeta dos humanos. Então são ali 3 linhas de história que neste momento a gente só tá vendo a parte da revolução, mas muito vagarosamente. Por isso que sim, cara, é um livro com 3 assuntos de 640 páginas e você não tá resolvendo nenhum em 250 páginas, eu acho um pouco complicado. E assim, ela não precisava resolver um de cada vez, mas ela tinha que caminhar pelo menos, entendeu? Então eles ficam falando, não, porque a gente vai lá atrás dos deuses, porque a gente vai falar com fulano, porque a gente vai fazer um mapa e não sei o que, e isso não vai pra frente, cara. Em 300 páginas do livro isso não vai pra frente. Eu sinceramente fiquei muito chateada, porque eu acho que essa parte dos deuses é uma das mais interessantes, talvez ali, pelo menos que eu tenho mais interesse em saber, porque a gente não sabe nada sobre isso. Então seria muito mais legal ela mostrar isso do que ficar repetindo diálogos que ela já repetiu. Aqui, ó, outra de 4 estrelas. Eu amei, apesar de ter achado a segunda parte, que é a mais comprida, mais parada. Ainda assim, foi bom acompanhar toda a trama política. A evolução da personagem foi lenta e sutil, apesar de ela continuar orgulhosa. Essa daqui é a primeira resenha de janeiro. Uma nota 2. Não precisava. Eu li o primeiro livro há uns 2 anos e foi uma leitura obsessiva. Não conseguia largar, amei cada detalhe. Os personagens, a construção de mundo, política e a personagem principal foi a causa da minha obsessão. Mas esse segundo livro foi uma bomba. A primeira parte foi bastante interessante, porque começou exatamente onde o primeiro parou. Mas a partir desse momento, que iniciou a segunda parte, tudo foi ladeira abaixo. Essa segunda parte tem mais de 250 páginas que poderiam ser reduzidas em 10 páginas facilmente. Não acontece nada, a não ser a Wu Zetian se contradizer a todo momento, agir como uma babaca e dar umas 20 birras diferentes. Quando chegou a uns 65%, eu já não me importava com mais nada nem ninguém. Só queria que o livro acabasse logo. Os outros 35% foram uma tortura. Eu não sei se eu concordo que a Zetian fica se contradizendo, mas que realmente é arrastado, é muito arrastado. Essa daqui é 1 estrela, tá? Decepcionante. A história do segundo livro começa de forma coerente com o final do primeiro, mas não dura muito. O livro é dividido em 3 partes, com vários mais de 50 capítulos, que poderiam ser estruturados com menos de 30. Concordo muito.
grande parte do livro não acontece nada significativo para a história principal, que inclusive se perde em meio a cenários secundários. Concordo também. O universo em si poderia ser muito explorado e desenvolvido, tendo uma gama enorme de possibilidades para a narrativa. Mas com uma protagonista tão imatura e hipócrita quanto essa, seria difícil continuar com uma boa história. Cara, não sei se ela é... Não concordo muito com o imaturo e hipócrita, sendo bem sincera. Não acho que esse seja tanto o caso da Zetian, mas enfim, pelo menos até onde eu li, né? Não posso falar pelo resto. Suas atitudes são impulsivas e infantis. Embora em seu cargo de governanta e representante da Revolução das Mulheres, seria esperado atitudes minimamente mais elaboradas. E isso sim. Pareceu que a autora cansou da própria história e foi mudando o assunto que era tratado conforme a vontade, sem coerência, enquanto partes importantes foram deixadas totalmente de lado. O romance se torna cansativo de acompanhar, forçado e desconfortável. Gente, tem romance? A questão é essa, tem romance, porque a relação que tem aqui é meio abusiva, né? Meio esquisita, assim. Não sei se eu colocaria ali muito com romance. Inclusive, tem no começo do livro um aviso de que o relacionamento é abusivo, tá? Não tô tirando isso da minha cabeça, não. Uma tentativa de incluir 3 tropes diferentes em uma única história. No fim, deu errado com as 3. Gente, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Foi realmente uma leitura que eu fiquei muito decepcionada. Eu talvez continue em algum momento. Também tem alguns livros que eu acabo abandonando por vários motivos. E aí depois de um tempo, assim, depois de uns meses, às vezes até uns anos, eu pego e termino. Então talvez aconteça isso com esse. Mas eu tava realmente frustrada em ficar tentando ler e não ter vontade de pegar o livro pra ler, porque tava extremamente chato. Mas assim, essa é a minha opinião. Talvez você goste, talvez você também não goste. Como vocês podem ver, tem pessoas ali que deram 4, 5 estrelas, assim como tem pessoas que deram 3,5, 3, 2, 1. Tem acho que uma pessoa que deu meia estrela. Então tá bem polêmico ali, né? As opiniões sobre esse livro são bem diversas, mas enfim, se você gosta de uma leitura mais lenta, mais arrastada, talvez você goste desse livro. Se você tá acostumado com uma coisa mais agitada, que pelo menos é o meu caso, eu gosto de livros que acontecem mais coisas em menos páginas, aí eu acho que talvez você também não vai gostar não, viu? Mas é isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau!